Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto. E a aula de hoje é acompanhada de mais uma ferramenta de autoconhecimento na nossa plataforma externa. Eu recomendo que você preencha a ferramenta antes de assistir a aula de hoje, porque se você assistir a aula antes, pode ser que os seus resultados sejam distorcidos. Se você não assistiu a aula 10 do módulo 1, volta lá e assiste, porque ela te ensina como você mexe na nossa ferramenta, na nossa plataforma de ferramentas de autoconhecimento. Essa ferramenta de hoje é bem rápida e fácil de responder. 10 a 15 minutos no máximo e você responde tudo. Não esquece que você só pode utilizar a ferramenta uma vez. Não esquece que uma vez que você começou a ferramenta, não tem volta e você tem que terminar, porque sua senha não vai funcionar por uma segunda vez. E não esquece de tirar uma foto da tela de resultados ou usar o print screen do computador na tela de resultados ou anotar no teu caderno os teus resultados antes de você apertar o botão de finalizar para você poder guardar e organizar os teus resultados. Isso vale para todas as ferramentas aqui do nosso curso, na nossa plataforma externa, inclusive a de hoje. Essa ferramenta de hoje vai mostrar o seu nível de vitimismo, segundo a ciência, nas diferentes dimensões encontradas pela ciência. E você vai entender essas dimensões aqui na aula de hoje, uma aula que é muito importante. Um detalhe é que, baseado no grau de vitimismo para cada dimensão, você consegue, com base no que você vai assistir na aula de hoje, enxergar quais são as áreas onde você tem que colocar maior atenção, caso, é claro, o vitimismo seja algo prevalente que está prejudicando a sua vida e a sua transformação. Vitimismo e vitimização são palavras que têm sido muito utilizadas nos dias atuais. Fala-se muito, nos dias de hoje, sobre a geração mimimi. As pessoas costumam dizer, aqui no Brasil, que na minha época, metiolate ardia e por aí vai. Se você não é do Brasil e no seu país não tinha mertiolate, saiba que esse era um desinfetante, uma medicação usada para limpar feridas na pele. E antigamente, de fato, metiolate ardia muito. Hoje em dia eles mudaram a fórmula e não arde mais. Enfim, fala-se muito nos dias de hoje sobre como as pessoas andam fracas, sobre como elas vivem reclamando que são vítimas e por aí vai. E é claro, o que nós precisamos responder aqui é o seguinte: o que a ciência tem para nos dizer sobre isso? O vitimismo é de fato uma realidade? Caso o vitimismo exista, ele é realmente prejudicial para a nossa vida? E falar de vitimismo é falar da ambiguidade social, ou seja, da ambiguidade das relações entre seres humanos. Aliás, o termo social é muito utilizado na ciência. Neurociência social, psicologia social, inteligência socioemocional e por aí vai. Sempre que você se deparar com esse termo em conteúdos científicos e sempre que você se deparar com esse termo aqui no nosso projeto, no nosso curso, saiba, nós estamos falando sobre as relações interpessoais, as relações entre diferentes seres humanos. E a vida social humana é cheia de ambiguidades. A coisa mais comum que existe é acontecerem coisas que nós não esperávamos que acontecessem, ou então coisas que nós não queríamos que acontecessem. Às vezes, um parceiro ou parceira romântica não responde às nossas mensagens no celular. Às vezes, um namorado ou namorada não reage bem a algo que você falou. Às vezes, um esposo ou uma esposa esquece uma data importante para o teu relacionamento. Às vezes, um chefe ou um colega de trabalho faz algo que te ofende ou que te machuca ou que faz com que você se sinta prejudicado de alguma forma. Às vezes, um estranho te trata com frieza ou de maneira que te faz se sentir desrespeitado. Às vezes, o mundo te surpreende e algo que você não esperava acaba acontecendo ou algo que você simplesmente não queria acaba acontecendo. Isso tudo demonstra a ambiguidade da vida em geral e da vida social, das relações em específico. A questão aqui é a seguinte: como você interpreta esse tipo de situação? Quando a coisa acontece e você não gosta, como você interpreta isso? Você toma isso para o lado pessoal? Você conclui que a pessoa está fazendo isso pessoalmente com você? Ou você tenta ver outras perspectivas? Por exemplo,
Seu namorado estava ocupado com outras tarefas e por isso ele não viu a sua mensagem, mas isso não significa que ele não te ama. Sua esposa está muito cheia de trabalho e por isso ela acabou não lembrando da data em questão. Isso não significa que a data não importa para ela, ou muito menos que ela não valoriza você. Seu chefe não tem um problema pessoal com você. Ele apenas enxerga que você poderia ter feito aquele trabalho melhor e por isso ele te criticou. Enfim, a sua reação nesse caso, ela é tomar aquilo para o lado pessoal? Sabe, isso é comigo, essa pessoa é desrespeitosa comigo, essa pessoa devia ser melhor comigo, essa pessoa deveria me respeitar mais. Quem essa pessoa acha que é para me tratar assim? A sua reação é mais ou menos assim? Ou você procura pensar em cenários alternativos onde você não se coloca como vítima de pessoas que são injustas, ruins, desonestas, etc. com você? A maioria das pessoas tende a lidar com as ambiguidades da vida de maneira relativamente saudável. Claro que a pessoa fica chateada, ou fica irritada, ou coisa parecida, decepcionada às vezes, mas rapidamente ela regula as próprias emoções, sentimentos, os afetos e reconhece que nem tudo e nem todos no mundo irão atender às nossas expectativas. O problema é que existem pessoas que têm uma tendência a enxergar a si mesmas como perpétuas vítimas. Ou seja, a pessoa se enxerga como vítima na maior parte das situações de ambiguidade que ocorrem na vida dela. Quando ocorre algo que ela não esperava, algo com que ela não concorda, algo que de alguma maneira faz essa pessoa se sentir machucada, ou ofendida, ou contrariada, ou desafiada, em todas essas situações a pessoa tende a se enxergar como vítima de injustiças intencionais. O nome disso na ciência é tendência ao vitimismo interpessoal, ou no original em inglês, Tendency for Interpersonal Victimhood. Em vez de falar aqui na aula o tempo inteiro tendência ao vitimismo interpessoal, eu vou resumir, eu vou falar simplesmente vitimismo. Mas saiba, sempre que eu disser vitimismo aqui, na nossa aula e no curso em geral, é disso que eu estou falando. E a definição científica de vitimismo, então, é a seguinte. O vitimismo é um sentimento contínuo de que o eu, o self em inglês, é uma vítima. Esse sentimento é generalizado através de diversos tipos diferentes de relação. Como resultado, a vitimização se torna uma parte central do indivíduo. Essa é uma definição bem técnica. Eu traduzi ela diretamente do artigo científico original. Esse artigo, aliás, está disponível aí nas referências de leitura, no material de referências de leitura desta aula, assim como, em geral, aqui no projeto Autoconhecimento e Transformação. Mas vamos esmiuçar essa definição. Em primeiro lugar, trata-se de um sentimento, uma sensação cuja raiz é emocional, de um processo que é afetivo, em primeiríssimo lugar, e em segundo lugar, é um sentimento contínuo. Não é que a pessoa sente isso de vez em quando, isso é contínuo, é comum, é recorrente na vida dela, é um hábito afetivo. Mas claro, esse afeto está associado a cognições, a ideias, a interpretações de si mesmo e do mundo. A interpretação é que o meu eu, o meu self, é uma vítima, eu sou uma vítima. Isso é generalizado para os mais diversos tipos de relações da pessoa. Relações familiares, de trabalho, relações com estranhos, com celebridades que a pessoa segue, enfim. Todo tipo de relação dessa pessoa pode ser afetado com essa sensação e essa interpretação de mundo. E como isso é extremamente recorrente, é contínuo, ou seja, como isso acontece muito, a pessoa reforça essa sensação e essa interpretação a cada vez que isso se repete. E isso vai repetindo e vai transformando isso num hábito. E aí chega uma hora que a pessoa sente isso automaticamente e ela interpreta isso automaticamente, muitas vezes sem mesmo perceber. E chega ao ponto, aliás, inclusive, da vitimização fazer parte da identidade da pessoa, da personalidade dela, da construção da personalidade dela. A pessoa se identifica, ela se comporta, ela se sente, ela pensa, ela age e se comunica como uma vítima, como se o vitimismo se transformasse em um traço de personalidade de fato da vida da pessoa.
Mas a questão é que o vitimismo não é um traço de personalidade, ele é apenas um hábito afetivo, cognitivo e comportamental. Ou, se você preferir um termo mais complexo e mais completo, o vitimismo é um tipo de mentalidade. Como a nossa mente é responsável pelas nossas cognições, pelos nossos afetos e como o nosso comportamento está diretamente ligado ao funcionamento da nossa mente, como nós já vimos em outras aulas, nós podemos dizer que o vitimismo, que é ao mesmo tempo um hábito afetivo, um hábito cognitivo, um hábito comportamental, o vitimismo é um tipo de mentalidade. É isso que eu quero dizer ao usar a palavra mentalidade aqui na aula de hoje. É algo que, de tanto repetir, a pessoa faz automaticamente e ela acaba achando, inclusive, que ela é assim, que isso faz parte da natureza dela. E aqui é importante nós fazermos uma ressalva. Uma coisa que precisa ser dita e deixada aqui bem clara é que existem, sim, vítimas. Existem pessoas que são vítimas de injustiças, de canalice, de violência, de preconceito, de negligência, de abuso e de todo tipo de coisa ruim que nós sabemos que existe de fato no mundo. Nós não estamos aqui negando que existem traumas e que existem vítimas. Nós não estamos negando a vitimização. A vitimização, ou seja, a pessoa ser vítima de algo ou alguém, isso é real. Então eu quero deixar isso bem claro aqui, que a vitimização não é sinônimo de vitimismo. Nos artigos científicos, os autores diferenciam victimization de victimism. Aqui nós estamos falando de vitimismo, dessa tendência de se sentir vitimizado. É claro que pessoas que foram de fato vítimas, pessoas que sofreram traumas e injustiças, é claro que algumas dessas pessoas podem desenvolver o vitimismo, tal como nós estamos definindo aqui, mas o interessante é que os cientistas têm observado que, em primeiro lugar, não é toda vítima, não é toda pessoa que sofre injustiças e traumas que se torna vitimista. Eu acho que um perfeito exemplo disso é o querido Geraldo Rufino, que talvez você conheça. Ele foi catador de lixo. Ele, inclusive, se alimentou do lixo que ele encontrava enquanto catava o lixo. O Geraldo veio da pobreza extrema do Brasil. Ele foi vítima de uma sociedade que simplesmente não dá as mesmas oportunidades para todas as pessoas. O cardápio de oportunidades que você tem no Brasil varia muito, dependendo da condição na qual você nasceu. E o Geraldo, ele foi vítima dessa sociedade bastante injusta em que nós, infelizmente, vivemos, e ele trabalhou muito, conseguiu abrir uma empresa e quebrou. E depois ele quebrou mais diversas vezes outras empresas, até que, depois de muitos insucessos, dores, tropeços, quedas e aprendizados, ele construiu uma empresa que anda muito bem, uma empresa de reciclagem de caminhões, aliás, a maior da América Latina. O Geraldo, ele foi vítima, como muita gente é, infelizmente, na injustiça que nós vivemos aqui no nosso país, mas eu acho que ele é a pessoa menos vitimista que eu conheço. O cara é um poço de otimismo, de energia boa. É difícil você não encontrar ele sorrindo. Ele foi vítima, mas ele adotou uma mentalidade que não é vitimista. Ele adotou uma mentalidade de crescimento pessoal, uma mentalidade cujo foco é o potencial de desenvolvimento que eu tenho e não as injustiças e as dores que eu sofro ou sofri. Um outro exemplo que eu sempre dou disso é da minha mãe, uma professora de escola pública, escola de periferia, escola violenta, onde os alunos, uma minoria, vale dizer, mas os alunos violentos ameaçavam ela de agressão e diversas vezes depredaram o carro da minha mãe, porque ela era uma professora séria, uma professora de educação artística e de desenho geométrico, matérias que são negligenciadas mesmo nas escolas de grife hoje em dia. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito séria, ela reprovava os alunos quando eles precisavam ser reprovados e ela sofria por isso. Ela sofria com colegas, com chefes e ela sofria com alunos. Uma mulher que levantava 5h30 da manhã para trabalhar e voltava para casa 11 horas da noite. Uma mulher que criou e sustentou 2 filhos praticamente sozinha e às vezes ela chegava no estacionamento da escola e o carrinho dela, um carro popular que ela comprou em 60 prestações, estava com os pneus rasgados e vários vidros quebrados. Minha mãe foi vítima de um sistema de ensino público que é nefasto, um
um sistema cruel com os alunos e cruel com os professores. Ela ganhava o que vocês sabem que ganha um professor de escola pública no nosso país. Ela tinha tudo para viver reclamando, para viver colocando essa vitimização, que foi real, no centro da interpretação dela do mundo. Mas o que a minha mãe fez foi o contrário disso. Minha mãe sempre me ensinou que, seja qual for a situação, nós temos que fazer o possível, o que está ao alcance das nossas possibilidades, para dar o nosso melhor, para fazer com carinho. Por menor que seja aquilo que nós estejamos fazendo, minha mãe dizia, faça com carinho. Então, resumindo, nem sempre a pessoa que foi vítima adota uma mentalidade vitimista. E o mais interessante mesmo é que as pesquisas mostram que pessoas que nunca foram vitimizadas, pessoas que nunca sofreram traumas ou injustiças ou qualquer tipo de violência, seja ela física ou emocional, enfim, pessoas que nunca foram vítimas podem também apresentar o vitimismo. Isso significa que o vitimismo independe da pessoa ter sido ou não vítima. Tanto quem foi vítima das situações e pessoas injustas e abusivas, quanto pessoas que nunca foram, ambos podem apresentar a tal tendência ao vitimismo interpessoal. E eu te dou um exemplo perfeito disso. Aqui, na Neurovox, nós temos uma divisão de consultoria empresarial. Nós oferecemos serviço de consultoria para outras empresas. Nós ajudamos empresas a entender o comportamento dos seus colaboradores, dos seus clientes, enfim. Nós aplicamos o conhecimento científico e levamos esse conhecimento. Quem comanda essa divisão da empresa é um sócio meu. E ele é um cara bastante experiente. Ele já trabalhou na Unilever, na marca Seda e na marca Rexona. Ele já ocupou posições de liderança na Revlon, na marca Bozano, na Nestlé, na Danone, enfim. E quando ele estava na Nestlé, ele era gerente de uma marca lá. Ele tinha toda uma equipe que trabalhava direto com ele e que respondia diretamente para ele. Ou seja, ele era o gestor dessa equipe. E uma das pessoas da equipe dele era uma estagiária, uma menina de 19 anos na época. Um belo dia, era final do dia, em um dos últimos dias da semana, quinta, sexta-feira, e as pessoas já estavam indo embora do escritório e essa moça parou do lado da mesa dele, do meu sócio, e começou a reclamar. Ela disse, chefe, tá difícil, viu? Esse mês eu tô sem dinheiro, a situação tá difícil. E ele notou que ela estava bastante preocupada, então ele parou o que estava fazendo e sentou para conversar com ela. E aí ele perguntou, mas está tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? E aí ela respondeu, não precisa não, obrigada. Mas é que a situação tá difícil, não tá fácil, aí eu queria desabafar só. E aí ele perguntou, você vive da Bolsa Auxílio aqui, desse estágio? Para vocês que não sabem, um estagiário ele não ganha um salário oficialmente, né? Ele ganha uma bolsa auxílio. Essa menina era estagiária da Nestlé. E essa história, eu estou te contando, aconteceu em 2008. Então, o que eu fiz antes de gravar esta aula aqui para você foi corrigir o que ela ganhava em 2008 para ver quanto vale isso hoje. Eu fiz essa correção pelo IPCA, que é um dos principais índices de inflação usados no Brasil. É um índice do IBGE. Então, corrigido, o que ela ganhava como estagiária hoje seria equivalente a R$ 2.700. Esse era o poder de compra dela com a Bolsa Auxílio do estágio. Isso é bastante dinheiro. Para você ter uma ideia, cerca de metade da população brasileira hoje, em 2020, cerca de metade da população vive com menos de R$ 500 per capita, menos de R$ 500 por pessoa. Ou seja, ela ganhava o que hoje equivaleria a mais de 5 vezes o que metade da população do país ganha individualmente. Mas voltando para a história, o chefe dela, que hoje é meu sócio, perguntou, você vive da Bolsa Auxílio aqui do estágio? E ela disse para ele, não. O meu pai ele tem imóveis aqui em São Paulo, eu moro em um desses imóveis, e ele aluga um outro imóvel e me repassa o aluguel também para me ajudar. Ou seja, ela ganhava uma mesada na prática. Aí o chefe, meu sócio hoje, perguntou, mas se você não se importar de falar, quanto é esse aluguel que você recebe do seu pai? Ele não está sendo suficiente para você? Está sendo insuficiente? Ele perguntou isso
para a menina para ver se, caso fosse possível, ele promoveria ela a um cargo de analista ou algo parecido, porque ela era realmente uma boa funcionária. E aí, a menina respondeu o valor. Quando ele me contou isso na época, nós somos amigos desde 2002, quando ele me contou, eu fiquei de queixo caído, porque ele ficou de queixo caído quando ele ouviu também. Então, eu corrigi o valor pelo IPCA, para você ter noção do poder de compra desse dinheiro hoje. Para você ter noção de quanto valeria hoje essa mesada que essa menina ganhava do pai. 15 mil reais. Hoje equivaleria a 15 mil reais. Então, essa menina ganhava na prática 17.500 reais, somando a mesada e a bolsa de estágio. Mas não para por aí. Lembre-se que ela morava em um apartamento do pai, então ela não pagava aluguel. Além disso, o carro que ela dirigia foi o pai dela que deu. Ela basicamente pagava as contas e com o que sobrava ela fazia o que ela bem entendia com essa quantidade enorme de dinheiro. Então, na prática mesmo, ela ganhava uns 20 mil reais por mês, talvez mais se fosse ela que pagasse o próprio aluguel e o carro que dirigia. Mas não para por aí, ela recebia isso limpo, na conta dela, direto, líquido. Um valor desse tem um imposto de renda de 27,5% no Brasil. Ou seja, se ela fosse ganhar isso na raça, trabalhando em uma empresa como funcionária, ela precisaria ganhar mais de 27 mil reais por mês bruto. Aí, tirando imposto, etc., isso daria uns 20 mil reais líquido. Mas ela ganhava isso com 19 anos de idade, estagiária, e ela estava reclamando. Ela estava se colocando em uma posição de vítima, de vida difícil, de um mundo injusto, desabafando, lamuriando e conversando com meu sócio, ele me contou que esse era um padrão de comportamento dessa moça. Ela costumava se colocar nessa postura de vítima constantemente. Olha, eu vou fazer um rápido parêntese aqui, que é uma pergunta que eu faço para você. Como você acha que fica a formação do caráter de uma jovem inexperiente no seu primeiro emprego com 19 anos de idade, mas que ganha um equivalente a um salário de 28 mil reais bruto? E para você que não é do Brasil e quer ter uma noção, eu estou falando aqui de aproximadamente 5 mil dólares. É disso que nós estamos falando, desse valor que nós estamos falando. Essa menina vivia dissociada. Esse é um termo muito usado na psicologia e também na psiquiatria. Ela vivia dissociada da realidade. Ou seja, a realidade dentro da cabeça dela é completamente diferente da realidade do mundo de fato, do mundo de carne e osso, onde nós todos de fato vivemos. Essa menina vivia numa bolha e a prova disso é que o chefe dela, meu sócio hoje, perguntou como ela gastou tudo isso e ela disse que foi em muitas baladas, em muitas festas, casas noturnas e gastou milhares de reais em cada noite. E aí ele virou para ela e disse: "Fulana, você ganha mais do que eu. Como pode você estar reclamando de estar sem dinheiro?" Ele ficou absolutamente boquiaberto. Eu fiquei boquiaberto quando eu soube. Você, imagino, deve estar boquiaberto com isso também. Aqui nós entendemos uma certa corrosão do caráter. Mesmo quando a pessoa tem tudo de mão beijada, quando ela tem uma vida fácil, quando os pais garantem que não haja dificuldades, mesmo assim, a pessoa pode desenvolver uma mentalidade vitimista. Você provavelmente já me ouviu falando isso que eu vou falar agora, mas foi minha mãe que me disse pela primeira vez: "Pedro, o mundo não nos deve nada." Essa é uma característica fundamental da mente vitimista. A pessoa acredita que o mundo lhe deve algo. O mundo me deve carinho, o mundo me deve reconhecimento, justiça, reparação, alegria, prazer, enfim. No caso dessa menina, o mundo lhe devia mais dinheiro do que a quantidade enorme que ela já ganhava para que ela pudesse gastar mais ainda nas festas e tudo mais. Como o mundo não deu, ela estava reclamando que a vida era difícil. E eu te pergunto, qual é a chance dessa menina valorizar o salário dela? Qual é a chance dela valorizar quando ela for promovida, por exemplo, se o valor da promoção não chega nem perto da mesada que ela ganha dos pais? Essas são questões importantes para você como pai, você como mãe, refletir. Eu sei que tem gente aí me assistindo que vive uma excelente condição de vida e que
até poderia fazer isso pelo filho ou pela filha, mas eu, como profissional, eu te peço, não faça isso. Não ensina para o teu filho que o mundo deve algo a ele. Não ensina para o teu filho que ele é especial. Ensine a ele e mostre a ele que ele é especial para você, que você ama, que você está do lado dele, mesmo quando você discorda dele ou quando ele discorda de você, mas ensina teu filho também que nós nos tornamos especiais. Nós não nascemos especiais automaticamente. Nós nos tornamos especiais quando nós realizamos coisas que são valiosas para outros seres humanos. Quando nós geramos valor para a vida de outras pessoas. O mundo é injusto, o mundo vai nos causar dor, o mundo vai nos machucar, o mundo vai nos surpreender e coisas que a gente não queria ou não esperava, elas vão acontecer. Isso é simplesmente um fato. Isso não dá para mudar. Isso não dá, inclusive, para esconder. O que nós podemos mudar é a nossa mentalidade, é a nossa interpretação sobre esses fatos. Nós podemos viver achando que o mundo nos deve prazer, nos deve alegria e nos deve justiça. Só que, se nós vivemos assim, cedo ou tarde, nosso mundo vai desmoronar porque nós encontraremos dor, tristeza e injustiça. Então a minha proposta aqui, e a proposta que os cientistas apontam como mais saudável, é reconhecer as injustiças, reconhecer as dores, reconhecer as tristezas. Elas de fato existem, nós precisamos reconhecê-las e entendê-las. Nós podemos e devemos, inclusive, lutar para combater as injustiças, por exemplo. Mas a nossa mentalidade, se nós quisermos conduzir uma vida que é mais próspera, mais saudável, mais equilibrada, precisa ser o foco que é dado ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento pessoal. Dar foco ao que está ao nosso alcance, para que a gente melhore um pouquinho, que seja um pouquinho, a nossa vida amanhã. E isso vale para pessoas que são vítimas e mais ainda para as que não são. Tem gente que vive situações que são de fato dificílimas, tem gente que vive com transtornos neuropsiquiátricos, por exemplo, tal como a depressão, tal como a ansiedade generalizada. Essas pessoas não escolheram estar onde elas estão, muito pelo contrário. Tudo que elas mais querem é sair dessa situação, mas elas não conseguem. Se você está nessa situação, você é sim vítima de um mundo que, infelizmente, é injusto. Não é justo que algumas pessoas acordem sorridentes, felizes e animadas todos os dias, enquanto outras sofrem com um cérebro diferente. Um cérebro que, por ser diferente, faz a pessoa não ter nem vontade de levantar da cama. Não tem nem vontade de tomar banho, às vezes. Como acontece, por exemplo, no caso da depressão. O problema é que o vitimismo traz aqui o que os cientistas chamam de locus de controle externo, que é um termo bem complicado para definir algo muito simples. A pessoa vitimista tende a atribuir o controle sobre a vida dela a agentes externos. A culpa por ela ser quem é, devido a esse vitimismo, é sempre de algum agente externo e costuma ser um agente incontrolável justamente por ser externo. Pode ser culpa de outras pessoas, da sociedade, da família, de uma doença, de uma situação econômica, enfim. A pessoa tem o hábito de atribuir o controle da vida dela a coisas que são externas e exatamente por isso incontroláveis. Então, se você sofreu com alguma injustiça e se a tua interpretação dessa injustiça for de que você é uma vítima, de que você não tem controle algum sobre a tua situação, você só garante que a situação vai continuar a mesma, na melhor das hipóteses, ou o que é mais provável é que a situação, de fato, piore, porque quando a coisa está ruim e a gente não faz nada, a coisa só tende a piorar. Então, voltando ao exemplo da depressão, os estudos científicos mostram uma associação estatística entre depressão e vitimismo. Ou seja, quanto maior é o vitimismo, maior tende a ser o grau de depressão, e quanto maior é o grau de depressão, maior tende a ser o grau de vitimismo. Será que o vitimismo causa a depressão ou a depressão causa vitimismo? Por que existe essa associação estatística? Agora nós faremos uma pequena pausa para que você tome água e depois descanse um pouco e depois nós continuamos para a segunda parte da nossa aula. Até lá!